Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Seguindo aqui um pouco o ritmo da nossa programação, só dando uma retomadinha do que a gente já falou até agora, veja só. A ideia agora aqui é a gente concluir esse momento inicial da nossa programação. A gente está falando de Brasil Colônia, ok? Para você se organizar, a gente está entrando na aula 6 da sua apostila, a aula que fala sobre cultura dentro do Brasil Colônia. A gente também vai falar sobre religião e a gente também vai falar sobre educação. Antes da gente entrar nesse assunto, a grande verdade é que se a gente pegar bem a sua apostila, entre as aulas 1 e até a aula 7, na verdade a gente está falando sobre o mesmo tema. Qual tema que a gente está falando? Sobre a montagem do sistema colonial no Brasil. E quando a gente fala sobre a montagem do sistema colonial no Brasil, a primeira coisa que a gente vai pensar é no contexto europeu. Então, pensando no contexto europeu, até mesmo porque o Brasil foi colonizado por um país europeu, que é Portugal. Pensando no contexto europeu, os estados modernos absolutistas, eles organizam um modelo econômico que a gente chama de mercantilismo, retomando coisas que a gente viu em aulas passadas, certo, gente? É um modelo econômico organizado pelo Estado, que, por sua vez, tem como principal objetivo o enriquecimento, esse enriquecimento dentro de uma visão metalista. A gente lembra que essa visão, essa concepção metalista é uma concepção em que se transfere a riqueza para o ouro e para a prata, para os metais preciosos. Ou seja, dentro de uma visão metalista, a riqueza está no ouro e na prata. E, portanto, é impossível se produzir riqueza. Então, se a gente quer acumular metais preciosos, a gente tem que buscar atividades que, por sua vez, ofereçam para a gente o acesso ao ouro e à prata. E entre essas atividades, a gente vai destacar a questão do comércio. Então, dentro desse cenário, em função dessa organização do mercantilismo, as atividades comerciais se fortalecem. Essas atividades comerciais, elas têm por principal objetivo o enriquecimento do Estado. E para o Estado enriquecer através do comércio, significa que a gente tem que alcançar a balança comercial favorável. Do que se trata exatamente a balança comercial favorável? Quando a riqueza adquirida com as exportações é maior do que as riquezas gastas com as importações. Portanto, se a gente alcança a balança comercial favorável, a gente consegue enriquecer dentro de uma lógica mercantilista metalista. E é dentro desse cenário que o Estado vai atuar, buscando a balança comercial favorável. O Estado põe em prática medidas protecionistas que, por sua vez, taxam os produtos importados, dificultam as importações e investe pesado nas grandes navegações. É sempre importante destacar, essas navegações, elas já existiam, né? Os europeus já navegavam desde a antiguidade. Só que agora eles estão enfrentando os oceanos. É uma navegação que está indo além do mar Mediterrâneo. Então é uma navegação que vai para o Oceano Atlântico, Oceano Índico, e que já havia começado também desde a unificação de Portugal, do processo de formação da monarquia portuguesa, que se consolida lá na Revolução de Avis. Os portugueses estão navegando, como a gente viu também. Essas navegações são intensificadas a partir do momento que a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, é tomada pelos turcos otomanos. Portanto, agora, o fluxo de especiarias que chegava na Europa a partir de Constantinopla, e lembrando que as especiarias são os produtos mais valorizados para essas atividades comerciais, vimos isso em aulas anteriores, ok? A partir desse momento, com a tomada de Constantinopla, o acesso a essas especiarias se dificulta, portanto as navegações são intensificadas. Então intensificam-se as navegações. Tudo isso acaba oferecendo para os países europeus, principalmente os países ibéricos ali no século XVI, acesso aos produtos e aos mercados. E aí a gente fecha o ciclo. Porque quanto mais acesso aos produtos e aos mercados, mais se valorizam as atividades comerciais. E dessa forma a gente volta a buscar a balança comercial favorável cada vez maior e assim intensificando cada vez mais as navegações. Esse é o cenário mercantilista e aqui a gente pode colocar os grandes descobrimentos, descobrimentos dentro de uma visão etnocêntrica, descobrimento dentro de uma visão europeia, e aqui a gente pode colocar o Brasil entrando e se relacionando com Portugal dentro do sistema colonial. Tudo bem? Bom, ainda nessa introdução, eu queria mostrar aqui para vocês, falando que a gente está, na verdade, montando o sistema colonial, aqui do ponto de vista mercantilista. Só que não é só assim. A gente consegue identificar 3 justificativas para responder essa pergunta aqui, né? Qual é o sentido da colonização? Primeiro sentido é um sentido político, como foi visto anteriormente. Os portugueses resolvem colonizar o Brasil, resolvem ocupar o Brasil, resolvem povoar, organizar uma sociedade
resolvem estabelecer um sistema administrativo. Aí a gente falou de capitanias hereditárias, falamos do governo geral, falamos das câmaras municipais, da forma da administração colonial que se monta aqui, ok? Então é um sentido político, para não perder a terra. Né, os portugueses notaram a presença de invasores, notaram a presença de piratas, de corsários e também de invasores protestantes, o que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive vai ser um dos pontos principais da nossa aula de hoje, tudo bem? Outra justificativa para a colonização do Brasil, como eu acabei de falar, é uma justificativa econômica, que é o que a gente colocou aqui. O Brasil entra dentro desse cenário como um lugar que possibilita para os portugueses ter acesso a ouro e a prata, ter acesso a algum produto. No caso, a gente viu que o principal produto inicialmente é a produção do açúcar, é o açúcar, a plantação da cana. Né? Então o Brasil tem uma justificativa econômica. A gente até citou, nesse ponto, um historiador importante, Caio Prado Júnior. Né? Se a gente pegar lá a formação do Brasil contemporâneo, o que ele vai dizer? Junto com outros historiadores que são inspirados nele, que o sentido da colonização é, em verdade, o enriquecimento da metrópole Portugal. Portanto, o Brasil e a colonização do Brasil deve ser entendido como um desdobramento do mercantilismo, um desdobramento do comércio, um desdobramento do renascimento comercial e urbano que vem rolando na Europa desde a Baixa Idade Média. Okay? Então aqui a gente tem uma função econômica. Agora, por fim, para a gente terminar de responder isso daqui, você tem uma justificativa cultural, que, por sua vez, tem a ver com a fé cristã. A Igreja Católica, ela está num momento de conflito, que é um momento de reforma e contra-reforma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, é também objetivo da colonização no Brasil, é também uma justificativa para se ocupar a terra e se montar uma colônia no Brasil, a expansão da fé cristã católica, ou seja, a catolização. Ok? É muito importante perceber isso. Bom, como você está em casa, você tem um botãozinho aí no vídeo que você está assistindo. Dá uma pausa agora no vídeo, dá uma respirada. E eu queria sugerir para você fazer alguns exercícios para a gente se preparar para essa aula. Eu vou ter uma colinha aqui. Faça os exercícios da tarefa mínima da sua aula 6, o exercício 1 e 2, desculpa, o exercício 12 e 13 da sua tarefa mínima, do capítulo 4 do seu livro de apoio. Dá uma pausa, faça esse exercício. Em seguida, gente, eu postei para vocês lá no Anglo Box uma lista de exercícios complementares para a aula 6 e para a aula 7. Tudo bem? Coloquei lá essa lista. Dá uma olhadinha nessa lista agora também, está lá no Anglo Box, tudo bem? E também tenta fazer o exercício 1 e 2 dessa lista, tudo bem? Dá uma segurada, bebe uma água e vai brigar com esse exercício. Tudo bem se você não acertar. A gente está preparando a aula. O tema que está nesse exercício é um tema que nós vamos trabalhar nessa aula, ok? Se você não acertar o exercício, a gente vai focar e vai qualificar o nosso estudo, beleza? Dá então esse pausa, vai lá, toma uma aguinha, respira, briga com esses 4 exercícios, repetindo, exercício 12, 13 do capítulo 4, 1 e 2 da lista que eu postei para você lá no Anglo Box. Tudo bem? Bom, retomando aqui, depois que você fez esse exercício, vamos então dar uma olhadinha numa outra análise para a gente já fechar nessa questão. A gente já vai trabalhar sobre esses exercícios que você fez aí, tudo bem? A gente já vai conversar sobre esse tema. A gente viu também algumas características das sociedades indígenas que viviam aqui no Brasil. De uma forma geral, essas sociedades que se encontravam na Mata Atlântica, principalmente os tupis, eles têm uma característica geral que a gente pode colocar aqui. São tribos com uma tendência a uma igualdade jurídica, liderança por parte do cacique, do pajé. Você tem um estado constante de guerra, rituais antropofágicos, uma economia coletora, com uma agricultura complementar, uma divisão sexual do trabalho. Notamos aqui a presença de um certo patriarcado nessa sociedade. Importante colocar, a gente já falou bastante sobre isso daqui, mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, que essas características todas são incompatíveis com o sistema colonial mercantilista. Porque dentro dos projetos dos portugueses, a gente tem 3 aqui, um projeto político, um projeto econômico, um projeto cultural. Nada disso se adequa a essas características que eu acabei de apresentar. Então o resultado desse encontro, desse projeto colonial mercantilista português, vai ser um choque de cultura.
essas civilizações vão sofrer as consequências desse choque de cultura. Agora veja só, para a prática desse sistema, a gente foi lá e conversou sobre a montagem de um sistema administrativo, conversamos sobre a montagem de um sistema produtivo, a plantation de açúcar principalmente, e agora, para a prática desse sistema, e dando continuidade a esse choque cultural, e nesse choque cultural o indígena vai ter a sua cultura severamente transformada, o indígena vai ter o seu cotidiano severamente transformado. Muitos desses indígenas serão massacrados, tantos outros serão escravizados, e dentro desse cenário aqui, dando continuidade a essa montagem do sistema colonial, a gente vai falar agora sobre a presença da Igreja Católica aqui no Brasil. E basicamente esse é o foco da nossa aula. Só que veja bem, a gente vai dividir essa aula a partir de duas justificativas importantíssimas, tá? Quais são essas duas justificativas importantíssimas? Primeiro, a Igreja Católica no Brasil, a contribuição da Igreja Católica no Brasil, a atuação da Igreja Católica no Brasil, vai ser justificada a partir de dois pontos. O primeiro ponto é a reação da Igreja Católica às reformas protestantes que estão rolando lá na Europa. Veja só, entre os finais do século XV, século XVI, século XVII, surgem diversos questionamentos com relação aos dogmas da Igreja Católica. Eu gosto de pensar e analisar que a Igreja Católica, nesse momento, perde o monopólio sobre Cristo. Ela perde o monopólio sobre Jesus Cristo, pelo menos ali na Europa Ocidental. Significa que agora a verdade sobre a salvação também pode ser oferecida por outras religiões. Lutero, Calvino, os anglicanos, as ramificações do protestantismo, como o presbiterianismo, o puritanismo, os huguenotes na França, começam a ter uma visão diferente da Igreja Católica sobre a salvação. E, grosso modo, esses protestantes têm uma relação extremamente ativa com a Bíblia. O próprio Lutero, que foi o primeiro cara a questionar isso daqui, vai dizer que a salvação do indivíduo está na sua fé genuína, está na sua fé, na sua vontade de ser salvo, no seu coração aberto à salvação e na sua relação direta com as Sagradas Escrituras. Por isso que ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Tudo bem, lá as pessoas falavam alemão, etc. Para mim não ia adiantar muita coisa, mas vai traduzir essa Bíblia para o alemão para que as pessoas tenham acesso às Escrituras, ao que está sendo passado ali. Ok? Isso é um exemplo da forma como os protestantes vão ter uma postura ativa com relação à Bíblia. É óbvio, eu não estou dizendo que um cristão católico não se relaciona com a Bíblia, em hipótese alguma, mas que essa relação com a Bíblia vai fazer com que o protestante pegue uma série de passagens bíblicas e ressignifique essas passagens. Por exemplo, lá no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, a gente tem a história do dilúvio e a história de Noé. Em determinado momento, Yahvé, Deus Criador, resolve pelo dilúvio. Teoricamente, todos iriam morrer, né? A terra seria recomeçada, né? E dentro desse cenário, você tem o Noé. Noé é um cara que vai ser salvo. Noé recebeu a notícia do dilúvio, foi solicitado a Noé que construísse uma arca, que nessa arca ele colocasse um casal de cada animal. A família do Noé também será salva. E após o dilúvio, teoricamente, Noé e sua família vão repovoar o planeta. Ok? O simbolismo que muitas religiões fazem do Noé é que o Noé representa a escolha de Deus por um povo que vai receber a salvação. Nesse exato momento, os protestantes olham para a história do Noé e ressignificam aquela história a partir do seu cotidiano, da sua fé, dos seus dogmas, e começam a pensar que existe um povo eleito, existe um povo que foi escolhido para a salvação. E esse povo sou eu. E eu pertenço a esse povo. Só que também lá na Bíblia, logo depois que acabou o dilúvio, que a arca calhou numa montanha qualquer e que o planeta vai ser repovoado, logo depois disso, o povo eleito ainda passou em seguida, ou seja, os descendentes de Noé, por muitas provações. Exemplo disso,
o que esse povo viveu no Egito, passou por perseguições, foram escravizados, e mesmo assim, depois de anos, muitos anos, séculos de provação, de sofrimento, de escravidão, Deus resolve salvar o seu povo de fato. Ou seja, eles provaram que mereciam a salvação. No entanto, surge um outro conceito dentro da Bíblia de que essa salvação não acontece em qualquer lugar. Esse povo eleito que sofria toda a danação, toda a provação, todo o sofrimento, por exemplo, no Egito, deverá ser salvo, deverá peregrinar até um lugar, uma terra santa, uma Canaã, onde ele vai receber a graça, onde ele vai ter a segurança da sua salvação. Dentro desta lógica vem Moisés. Moisés salva o povo eleito e segue para essa peregrinação. Agora, olha só que interessante como isso se transforma mais ou menos numa fórmula matemática. Olha só. Voltando aqui para o nosso parênteses, vou fazer bem pequenininho. Então a gente tem, dentro dessa lógica bíblica que eu acabei de apresentar, o Egito. Lá no Egito, você tem um faraó malvado, que escraviza, que maltrata o povo eleito por Deus. E aí nós temos o Moisés. Lembrando que o Moisés é um escolhido por Deus para salvar o povo eleito. Moisés salva o povo de Deus. E numa fuga que chega a ser bastante emocionante, né, o Moisés consegue atravessar o Mar Vermelho, né, ele com seu cajado possibilita aí, né, o milagre da abertura do Mar Vermelho. O povo eleito passa pelo Mar Vermelho, enquanto os egípcios estão vindo atrás, é uma perseguição, o povo fugindo dos egípcios, os egípcios vindo atrás. Né, o Moisés abre o Mar Vermelho, o povo eleito passa pelo Mar Vermelho, enquanto o mar se fecha e acaba impedindo que os egípcios alcancem. Né? Então a gente tem aqui a abertura do Mar Vermelho como grande símbolo. Logo depois, esse povo peregrina pelo deserto. Nessa peregrinação muitas coisas acontecem. Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e depois de muito tempo, de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles chegam até Canaã, ok? A terra prometida. E é ali que eles vão receber a graça. Veja, isso está na Bíblia no Antigo Testamento. No cenário da Idade Moderna e no contexto das reformas e contra-reformas, essa lógica que eu acabei de apresentar vai ser ressignificada. Então a gente pode, por exemplo, aqui, substituir Egito por um país qualquer da Europa, por exemplo, Inglaterra ou França, onde os protestantes eram perseguidos, onde os protestantes eram torturados, muitos queimados na fogueira pela Santa Inquisição, muitos eram torturados, ou seja, passavam por verdadeiras provações, e eles interpretavam que era um povo eleito para a salvação. Lá também, nesse mesmo país, vai ter um rei católico que persegue esses protestantes, que possuem seus líderes. Vamos pensar num pai peregrino, por exemplo, e que também vão passar pela abertura de um mar, só que dessa vez não é o Mar Vermelho, é o Oceano Atlântico, até chegar na sua Canaã, e essa Canaã era a América. Tá difícil de ver aqui por causa disso, mas olha só, analisa aqui comigo, gente. Se a gente ressignificar o que está ali na Bíblia, significa então que um monte de protestante que se enxerga como um povo eleito para a salvação, predestinado à salvação. E aí vocês vão estudar direitinho essa questão de reforma, de contra-reforma em história geral, ok? Mas eles começam a perceber que a Europa não é um lugar onde eles vão conseguir de fato essa salvação. Tal qual o Egito não era o lugar em que o povo eleito para a salvação que está na Bíblia vai conseguir essa salvação e essa graça. Ou seja, existe um lugar sagrado, um lugar oferecido por Deus para essa salvação. A nova Canaã. E essa nova Canaã é a América. Então, para muitos protestantes nesse momento, a América é o lugar onde eles devem migrar. Para onde eles devem migrar. Ou seja, essas passagens bíblicas ressignificadas vão ressignificar o conceito de povo eleito de predestinação, o que vai, por sua vez, acarretar um crescimento. Flechinha para cima significa que cresceu. Um crescimento do fluxo imigratório desses protestantes para a
América. Muitos protestantes começam a vir, e por todo o continente americano, principalmente no norte. Mas a gente percebe a presença de muitos deles aqui também. Por exemplo, franceses tomaram o entorno da Baía de Guanabara, vão formar a França Antártica ali. São franceses huguenotes, protestantes calvinistas da França. Portanto, muitos protestantes saem da Europa fugindo dessas perseguições e acreditando de verdade que a América é a Terra Santa, onde eles vão conseguir ser salvos, onde eles vão receber a graça e onde eles vão conseguir prosperar. E é dentro deste contexto que a Igreja Católica vai atuar. Por quê? Como consequência da reforma protestante, das reformas protestantes, nós vamos ter a Contra-Reforma Católica, que é a reação da Igreja Católica. Entre diversas coisas que a Igreja vai montar, ela reativa o Tribunal da Santa Inquisição, como eu citei agora há pouco, ela estabelece uma lista de livros proibidos, né, censurados, o índex, e ela vai criar e fortalecer a Companhia de Jesus. Fundada e fortalecida por um padre espanhol, que hoje é santo, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas vão se espalhar pelo mundo com a missão de tornar o máximo de pessoas possíveis católicas e de tentar recuperar protestantes para a fé católica. Os jesuítas se espalham pelo mundo e principalmente para a América. Dentro desse cenário, nós vamos ter a atuação da Igreja Católica no Brasil. Veja, então eu consigo afirmar para você que a Igreja Católica no Brasil, ela vem com uma função clara de criar um escudo protetor católico contra o avanço do protestantismo. Lembrando, a metrópole do Brasil é Portugal. Portugal é uma monarquia católica, aliada à Igreja Católica. Então há um espaço para esse início da colonização, para a entrada dos padres jesuítas aqui também no século XVI. E como que eles vão atuar aqui? Primeiro, até a presença da Inquisição. Não é constante, são visitas, mas nós vamos ter julgamentos, nós vamos ter punições dentro da Santa Inquisição no território brasileiro. Nós vamos ter aqui, como eu já citei, a Companhia de Jesus, que por sua vez vai criar várias missões, vários colégios, vou conversar sobre isso com você daqui a pouquinho. E também a gente começa a ter a presença do Barroco. O Barroco você vai conseguir relacionar com história quando você for estudar lá na literatura. Isso é muito legal a gente juntar as duas disciplinas. Agora, esse Barroco, a atuação dele no Brasil, enquanto movimento artístico, enquanto movimento dentro desse cenário de reforma e contra-reforma, ele pode ser dividido em dois momentos. O século XVII. Esse Barroco a gente percebe claramente lá na literatura. Ok? Aí a gente pode destacar o Padre Vieira, com seus sermões, né? Falando e propagando a fé, e justamente como uma forma aí de propagar e de reproduzir os dogmas da Igreja Católica. E no século XVIII, na parte da arquitetura, na parte das artes visuais. Artes plásticas, artes plásticas, principalmente. Aqui nesse caso, a gente vai perceber mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre mineração, quando a gente estiver falando sobre o momento da mineração do século XVIII, Minas Gerais, as cidades mineradoras, ok? E lá a gente vai ter a presença do Barroco brasileiro, a gente vai voltar a falar sobre isso, vamos ver algumas imagens, vamos ver algumas igrejas, né, que se montaram ali. Tudo bem, gente? Dentro desse ponto aqui, a gente percebe então a forte atuação da Igreja Católica, tudo bem? Agora vamos lá para o outro lado. Além dessa questão de reagir ao protestantismo, a Igreja Católica também vai contribuir severamente para a colonização do Brasil, criando uma uniformização, tanto na cultura, na mentalidade, na educação e até mesmo na língua, ok? Então veja só, junto com essa reação que pretende criar um escudo protetor contra o avanço do protestantismo, a gente tem que analisar da seguinte maneira. Aqui no Brasil, no lugar que os portugueses chamaram de Brasil, nesse território, nós tínhamos várias sociedades indígenas e a presença clara de uma diversidade. Uma diversidade que os portugueses vão precisar resolver. Essa diversidade era ruim, como eu coloquei aqui. As características dessa diversidade, as características culturais, políticas, econômicas dessas tribos são incompatíveis com o sistema colonial mercantilista.
por isso, é necessário, por causa dessa incompatibilidade, é necessário se padronizar. É necessário se estabelecer uma padronização dentro do território brasileiro para se otimizar essa colonização. Dentro dessa lógica, vamos analisar um pouquinho de novo os indígenas. Os próprios portugueses vão simplificar quem são os indígenas com quem eles acabaram se encontrando. Eles simplificam de duas formas. Temos os tupis, indígenas com quem os portugueses vão ter diálogo, com quem vão fazer comércio, com quem os portugueses vão muitas vezes se aliar, ok? Boa parte desses tupis vão ser catequizados aqui no Brasil colônia. E aqueles que não são tupis, que os portugueses, de forma generalizada, vão chamar de tapuias. Entre os tapuias, você tem uma enorme diversidade, que simplesmente é ignorada pelos portugueses, ok? Esses tapuias são considerados os indígenas inimigos, os indígenas mais selvagens, os indígenas que não receberão a catequese, os indígenas que vão sofrer com essa presença dos portugueses, serão escravizados muitas vezes massacrados também, ok? Bom, como que a gente vai ter essa padronização? Essa padronização será estabelecida a partir da catequese. Os padres jesuítas atuam no Brasil através da catequese. O que é catequizar? Tornar católico. Ao mesmo tempo, educar. Vale abrir aqui um parênteses, gente. Aqui. Onde que acontece exatamente essa catequese? A catequese acontece em missões jesuíticas, em colégios. E é interessante colocar que no entorno dessas missões jesuíticas, desses colégios, nós vamos ter o desenvolvimento de atividades econômicas. Por quê? Vamos para a lousa, olha só. Aqui, ó, vou apagar aqui, tá? No entorno dessas missões, colégio, né? Você tem muro, você tem uma casinha e tal. Nós vamos ter a educação dos indígenas e de quem estiver por perto. Atividades econômicas vão se desenvolver aqui. Que atividades econômicas a gente consegue perceber? Por exemplo, a agricultura. Para a subsistência da missão. Eles precisam comer, né? Eles precisam se alimentar. A agricultura se desenvolve. Então, na missão, não é um lugar que a gente vai ter só aula sobre Jesus. Você tem a agricultura, você tem o trabalho. Você tem o trabalho manual. Então, a gente consegue perceber aqui a arte e artesanato. Acredita-se que a disciplina do trabalho manual ajuda na catequese, ajuda na compreensão da palavra. Então, você tem aqui trabalhos com madeira, trabalhos com artesanato, trabalhos com arte, produção de instrumentos musicais, que acontecia aqui também. Outra atividade econômica interessante é a pecuária, que também se desenvolve no entorno das missões. Por isso, o que acontece? No entorno das missões, além de terem os padres jesuítas missionários, os catequizadores, os indígenas que serão catequizados, principalmente crianças, além disso, nós vamos ter também pessoas que não são padres. Homens livres, mulheres livres, empobrecidos, ou seja, que não são proprietários de terra. Na próxima aula a gente vai falar sobre a sociedade, a gente toca nesse assunto aqui. E pessoas que vão acabar se desenvolvendo em torno dessas atividades. É lógico que no século XVI são poucas missões. Vai chegando no final do século XVI, nós temos várias missões. No século XVII, essas missões se expandem. E constantemente elas vão estar presentes no Brasil. Há um crescimento do número de missões jesuíticas no território brasileiro. Nós vamos ter um problema só lá nas reformas pombalinas, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, mas isso é assunto para depois, né? A partir de 1750, há um conflito de Portugal com os jesuítas, mas isso é assunto para depois. Tirando esse momento de 50 até 1777, os padres jesuítas tiveram livre acesso dentro do território brasileiro. E no entorno das missões jesuíticas, desenvolveram atividades econômicas, e essas missões foram crescendo. Muitas delas se transformaram em aldeamentos, vilas, pequenas cidades, e em seguida se transformaram em cidades. Exemplo claro de uma cidade que surgiu a partir de uma missão jesuítica é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo surgiu lá no pátio, onde hoje, né, a gente vê lá o pátio do colégio,
um lugar que dá para fazer turismo, etc. Tem um muro, inclusive, lá, teoricamente preservado, né, da construção original. A partir do pátio do colégio, numa missão jesuítica, surge uma pequena vila em volta, um aldeamento, e a cidade que se funda e que a gente tem hoje. Certo? Então a presença dos jesuítas também colabora de forma significativa com a ocupação do território e com o desenvolvimento das atividades econômicas no território brasileiro. Tudo bem? Bom, voltando para cá. Então, através da catequese, a gente vai conseguir estabelecer uma padronização da cultura, uma padronização até mesmo da língua. Por exemplo, os padres jesuítas vão desenvolver junto com os indígenas a chamada língua geral. Do que exatamente nós estamos falando? Essa língua geral é uma mistura da estrutura gramatical do português com muitas palavras do Tupi-Guarani. Era uma língua que os portugueses entendiam, os europeus entendiam e os indígenas também entendiam. Vai ser uma das línguas mais faladas no Brasil até metade do século XVIII, quando ela vai ser proibida pelo Marquês de Pombal. Então, o que a gente tem? Uma padronização cultural, e a partir dessa padronização cultural, a gente consegue perceber que a Igreja Católica colabora bastante com a legitimação de uma porção de coisas, como, por exemplo, de uma hierarquia social. A Igreja Católica vai colocar no topo dessa sociedade, assunto que nós vamos falar na próxima aula, homens brancos, proprietários de terra e até mesmo padres jesuítas, que pertencem aqui às missões, vão estar no topo dessa sociedade. Os catequizados vão ter um status social diferente daqueles que se negam à catequese. Pois bem, tudo isso aqui estabelece essa padronização cultural, essa padronização da educação, e que vai sofrer um severo questionamento. Alguns indígenas se negam a essa catequese. Alguns indígenas se negam a serem catequizados. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam essa transformação radical de sua cultura. E justamente contra esses indígenas, nós vamos ter um conceito interessante que a Igreja Católica aplica há tempos, que é o conceito de guerra justa. Do que se trata? A guerra justa é aplicada a todos aqueles que se negam à salvação, todos aqueles que se negam à catequese. É a grande justificativa que a Igreja Católica encontra para escravizar, para permitir a escravidão de indígenas. Grosso modo, a Igreja Católica é contra a escravidão dos indígenas, porque ela é a favor de sua catequese. Ela quer criar um continente católico, ela quer criar um país, Brasil, uma colônia Brasil que seja católica. Portanto, é necessário catolizar todos os indígenas. No entanto, muitas vezes há uma insistência com relação à escravidão desses indígenas por questões econômicas, mercantilistas, e é dentro desse cenário que vem a guerra justa. Aqueles indígenas que se negam à catequese serão escravizados, serão guerreados. E, grosso modo, esses indígenas são os tapuias. Isso pode ser cobrado nos vestibulares também. Tudo bem até aqui? E um outro ponto importante, como uma forma também de reação a essa padronização, a esse conceito de verdade, a esse conceito de certo, muitos daqueles que estão aqui no território brasileiro, indígenas, escravizados de origem africana, insistem em manter boa parte de sua herança cultural. Então, junto com essa padronização, a gente percebe também aqui no Brasil um sincretismo religioso, um sincretismo cultural muito forte. Há essa iniciativa da padronização, há essa iniciativa da catequese e de padronizar todo o universo colonial que existe dentro do Brasil. No entanto, muito do que está na cultura indígena sobrevive. Muito do que está na cultura que vem da África com os escravizados africanos também vai sobreviver. E a partir desse sincretismo, a gente também vai perceber diversas outras ressignificações culturais. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que eu pedi para você fazer lá no comecinho da aula. Dentro desses exercícios, deixa eu achar aqui onde é que está o meu passador. Eu pedi para você dar uma olhadinha nesse exercício aqui. A religião aparece desde o início como o discurso legitimador da expansão que era vista, assim como a conquista espiritual. É justo ao papado que os reinos ibéricos, pioneiros da colonização e expansão,
buscam autoridade para dirimir as disputas pela partilha dos mundos a descobrir e, a partir daí, a legitimação da conquista pela catequese. Olha que importante isso. A legitimação da conquista pela catequese. Eu vim aqui para te salvar, eu vim aqui para te trazer a verdade, eu vim aqui para diminuir aquilo que você tem enquanto cultura, dentro de uma visão etnocêntrica, e oferecer para você a salvação. E dessa forma eu legitimo a dominação, eu legitimo a posse da terra, ok? Fernando Novaes que vai escrever esse trecho. O papel da Igreja Católica foi preponderante na colonização portuguesa no Brasil. Entre as opções abaixo, aponte aquela que representa uma ação da Igreja Católica durante todo o período colonial que esteja presente no texto citado. A fundação das missões jesuíticas com o objetivo de catequizar os índios. B. A criação do Conselho Ultramarino pelo Papado. C. A adoção do calvinismo como princípio regulador da ação dos jesuítas. Calvinismo, jesuítas, né? Vamos já cancelar desde já a alternativa C. D. A elaboração de justificativas teológicas que condenavam a escravidão africana e o tráfico negreiro. Veja só, a gente viu isso em aulas passadas, mais especificamente na aula 5, a Igreja Católica não tinha justificativas teológicas que condenavam a escravidão africana, muito pelo contrário. Se você se lembrar da mitologia e do simbolismo que existe lá na Bíblia, né, a gente tem lá a maldição de Cã, que por sua vez estabelece que os africanos são amaldiçoados dentro dessa mitologia bíblica e, portanto, é exatamente o contrário. A Igreja Católica aceita, a princípio, a escravidão africana, justamente por considerar os africanos descendentes de Cã, que foi amaldiçoado por seu pai, ok? Bom, então a gente já tira a C e a D, vamos ficar entre essa A e B. Criação do Conselho Ultramarino pelo Papado. Isso não está diretamente relacionado à presença da Igreja Católica no continente americano. A presença da Igreja Católica no continente americano está diretamente relacionada à fundação das missões jesuíticas com o objetivo de catequizar os índios, catequizar os indígenas, ok? Bom, outro exercício que eu pedi para você brigar foi com esse daqui. Os textos abaixo tratam da relação entre índio e brancos. É interessante como se insiste nessa ideia de chamar de índios, né? Isso é um momento que atualmente a gente já está evoluído, né? A gente aceita o que está no vestibular. No entanto, o politicamente correto é chamar de indígena. Quando a gente chama de índio, a gente está, na verdade, generalizando toda essa cultura, toda essa diversidade, ok? Quem enxerga esses nativos como índio, né, são os portugueses etnocêntricos, mas dentro de uma análise fria e politicamente correta são indígenas com toda a sua diversidade, ok? Bom, os textos abaixo tratam da relação entre indígenas e brancos em momentos distintos. O documento 1 traz a memória contemporânea de um dos netos de mulheres indígenas que foram pegas no laço, prática recorrente desde o período colonial até o início do século XX. O documento 2 enfoca o conflito entre índios e colonizadores no sertão mineiro no século XVIII. Leia atentamente. Documento 1. Meu pai disse que meu avô contou que minha avó era muito linda e que olhou bem nos seus olhos antes de correr. Meu avô ficou enfeitiçado por ela. Imediatamente ele tirou o laço do lombo do cavalo em que estava montado e a laçou. Ela, no começo, esperneou, gritou, chamou pelos outros índios. Mas ninguém voltou, e meu avô a levou para casa, e com ela teve 9 filhos. Meu avô contou para meu pai que vovó era baixinha, tinha cabelos longos, bem pretinhos, e olhos puxadinhos. Ela ficava horas sentada na frente de casa, penteando os cabelos, e com os olhos perdidos no horizonte. Meu avô dizia que ela ficou a vida inteira aguardando que sua tribo viesse resgatá-la. Nunca ninguém apareceu. A gente percebe claramente aqui, né, a captura de uma indígena por um homem, vamos chamar de branco, que forçou a ela o casamento, dentro de um momento contemporâneo, certo? Documento 2. O ápice da violência que colocou soldados e poceiros contra os índios do sertão mineiro aconteceu não no início da Corrida do Ouro, mas como se poderia imaginar, mas durante a segunda metade do século XVIII, na região oriental da capitania. Durante os séculos XVI e XVII, diversos grupos indígenas haviam se retirado para o interior, fugindo da colonização da costa. No século XVIII, a explosão da mineração provocou uma linha consolidada de construções de vilas e lugarejos coloniais a oeste desse grupo.
O resultado foi a criação de uma zona de refúgio das florestas a leste da capitania. A apropriação brusca da terra dos nativos do sertão no leste relativiza a alegação dos poceiros e dos oficiais da colônia de que os portugueses entraram na floresta virgem como mensageiros da civilização, forçados a usar a violência em autodefesa quando atacados pelos incorrigíveis selvagens. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no exercício. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A. O contato entre índio e colonizadores foi marcado por uma relação de violência vinculada quase sempre aos avanços europeus contra grupos e territórios indígenas. Gostei dessa alternativa, daqui a pouco a gente volta nela. De acordo com os documentos, no processo de consolidação do território colonial, não sobrou espaço para os índios se refugiarem. Gente, o Brasil é muito grande. Obviamente sobrou espaço. Interessante colocar, dado esse choque cultural que nós vamos ter aqui entre colonos europeus e indígenas, que eu comecei a aula falando deles, para os indígenas restam 3 alternativas. Entre essas 3 alternativas que restam para os indígenas, uma delas, ficar e aceitar a colonização, aceitar a catequização. Desta forma, eles vão ter sua cultura severamente modificada. Segunda alternativa, ficar e guerrear contra os colonizadores. O resultado disso vai ser a morte ou a escravidão desses indígenas, porque militarmente os portugueses tinham superioridade por terem a pólvora, por terem o cavalo, por terem a espada. E a terceira opção é evitar o contato, ir cada vez mais para o sertão. Muitos indígenas escolheram essa terceira opção e sobreviveram à colonização. Portanto, há espaço. Ok? Importante colocar. Há espaço, portanto a letra B está errada. Já anula ela, certo? C. Os documentos deixam claro como, na história brasileira, mulheres indígenas foram salvas pelos brancos. Meu Deus do céu. O primeiro texto não fala em absoluto sobre salvar. Até mesmo porque a gente vê que no próprio texto está colocando que a mulher que foi capturada pelo avô, né, passou a vida inteira aguardando que sua tribo viesse resgatá-la. Ou seja, ninguém salvou, certo? Letra D. Os índios aceitaram o processo de conquista, pois não podiam enfrentar os colonizadores, fossem eles soldados ou poceiros. Muitos deles não aceitaram, enfrentaram, morreram, foram escravizados. Tantos outros fugiram. Então não há como a gente generalizar isso aqui. Letra E. Soldados e poceiros levavam o progresso para os índios e ajudavam para que esses conhecessem a religião e fossem convertidos. O conceito de progresso aqui está dentro de uma visão etnocêntrica, dentro de uma visão europeia. Portanto, o exercício não está falando sobre isso, portanto está errado. Resta para a gente a letra A. Sobre esse assunto, que é o contato entre o homem branco e os indígenas, o contato entre índios e colonizadores foi marcado por uma relação de violência vinculada quase sempre aos avanços dos europeus contra grupos e territórios indígenas. Tudo bem, gente? Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a matéria, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez foi um prazer enorme poder conversar com vocês sobre temas relacionados à história e a gente se vê por aí. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.